Olá, bom dia, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos chegando a mais um dia de estudo da Palavra de Deus, dando prosseguimento nos estudos da palavra da revista Palavra e Vida, cujo tema é Esperança em Tempos de Quarentena. Chegamos à lição número 7, Comunhão que resiste ao distanciamento. E essa lição ela está baseada lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6. Vamos ler? Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios 4, de 4 a 6. Pois bem, comunhão. Vamos à definição de comunhão. Comunhão é algo tão importante para o cristianismo, é algo tão importante para a religião cristã, é tão importante para a igreja local, para a eclésia local, que o dicionário bíblico ele coloca 4 páginas para definir o que é comunhão. E a parte que eu achei mais importante, mais fácil de transmitir para os irmãos, é essa que eu vou ler agora. Comunhão representa a unidade espiritual que liga os crentes a Jesus Cristo e uns com os outros. Esta unidade transcende os laços naturais, embora não venha a abolir as diferenças providenciais entre os crentes. Essa comunhão encontra um resultado visível no compartilhamento mútuo das bênçãos espirituais e materiais. Isso é comunhão. E a nossa lição fala de comunhão que resiste ao distanciamento. Comunhão, no Novo Testamento, é koinonia. A palavra koinonia. Que essa palavra koinonia, do grego, ela tem 3 significados. Significava muito comumente uma sociedade comercial. 2. Era usada a respeito do casamento. Exemplo, 2 pessoas se unem para terem koinonia de vida. 3. Era usado no relacionamento com Deus que o homem mantém. Quando examinamos todo o esboço, né, todos os significados da palavra koinonia, nós vemos o quanto é importante a comunhão na vida cristã. Mas ainda antes de partirmos para a lição em si, eu gostaria de colocar 3 considerações de coisas que eu estudei, que eu pesquisei e gostaria de passar para os irmãos. 1. A comunhão da igreja é o compartilhar dos dons que o Espírito Santo nos dá aos membros do corpo para edificação mútua. Comunhão que resiste ao distanciamento. Comunhão é o compartilhar de dons. Portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua, uma interpretação, tudo seja feito para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, verso 26. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Romanos 12, 15. Os cultos têm hora tem dia e hora para acontecer. Isso não deve ser substituído por assistir quando quiser, porque está gravado na internet. De forma extraordinária, cultos gravados ou transmitidos podem ser de grande valia para os irmãos doentes impossibilitados de congregar, mas não é norma para toda igreja para sempre, principalmente quando voltarmos a congregar-nos. E o número 3. As transmissões de culto foram um paliativo necessário e muito bom para esse momento excepcional e passageiro, mas não substitui a vida comunitária. As transmissões do culto, elas não substituem a vida comunitária para sempre. Então, fazendo essas colocações, vamos à introdução do que o autor coloca na lição. Quanta beleza e força nesse pequeno texto da palavra do nosso Deus. A maneira como a sentença é escrita reforça a necessidade do autor em destacar que a unidade é um elemento basal na Igreja de Cristo. Como eu já falei, a comunhão, a unidade é um oxigênio para a igreja local. E a gente vai ver isso mais adiante. A igreja é a reunião deste povo que foi chamado para a comunhão e para a unidade. Seja na celebração, que é o culto,
no relacionamento, na devoção, na missão, a missão da igreja de evangelizar, de transmitir o evangelho, adorar ao Senhor, ou no comungar da fé. Somos igreja de Cristo, reunido por Ele, para louvar e glória dele, que serve e está ligada a Ele e nele. Aí o autor faz mais uma colocação na introdução. Gostamos do calor das relações, da conversa, olho no olho, de um aperto de mão e um grande e forte abraço no momento da chegada ou da despedida. Por isso, tem sido tão difícil viver este momento que nos impõe o distanciamento, como forma de demonstrar amor, respeito e carinho. Mas o texto de Efésios é cirúrgico em nos ensinar que a comunhão é algo divino, sagrado, é um dom de Deus e que fortalece os laços de amor, mesmo quando não estamos próximos. Por isso é possível estarmos em comunhão mesmo durante esse período de isolamento social, em que estamos temporariamente afastados. Vamos ao número 1. Número 1. Comunhão que é vital para a vida. O texto que eu usei para basear essa lição é 1 Coríntios, basear esse momento, esse número 1, esse tópico, 1 Coríntios 12, de 12 a 14. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. 1 Coríntios 12, de 12 a 14. Comunhão que é vital para a vida. É importante lembrar, diz o autor da lição, que o apóstolo Paulo escreve essa carta, a carta de Efésios, tá? Carta de Efésios, que ele está falando aqui, enquanto estava preso. O irmão já sabe que Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão fazem parte do que nós chamamos de epístolas da prisão, que Paulo escreveu, logicamente, quando estava preso. Paulo sabia que a igreja onde impera o individualismo está fadada ao fracasso espiritual, o que pode levar essa unidade local a ter grandes problemas ou até mesmo o seu fim. Assim como a água e comida ou o ar que respiramos, o relacionamento é vital para a comunhão. É condição essencial para sermos igreja de Cristo. A comunhão é vital para sermos igreja de Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo, no versículo 3 do texto de Efésios, no capítulo 4, o versículo 3, suplica aos cristãos em Éfeso que façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. A comunhão é fundamental para o desenvolvimento da vida da igreja. E para alcançarmos êxito nessa questão, carecemos da direção de Deus. Precisamos permitir que o Espírito Santo nos dirija, nos guie e nos direcione para que possamos ter comunhão. A comunhão é essencial para a existência da igreja local. Vamos ao número 2. Comunhão que é fruto da dependência. Aí, eu usei para mim o texto do Evangelho de João, capítulo 15, do verso 1 ao verso 4. Diz assim: comunhão que é fruto da dependência. Dependência de Deus e dependência dos irmãos. Dependência de Deus, de Jesus. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Então, comunhão que é fruto da dependência de Deus. Coloquei esse texto de João, do Evangelho de João, do capítulo 15, do verso 1 ao verso 4. E agora, comunhão que é dependência dos membros, do corpo, que um depende do outro. 1 Coríntios 12, do verso 12 ao verso 22. Mas eu vou começar do 16. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. E se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo,
não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Aí vem o verso 18, que fala basicamente da dependência uns dos outros. Mas agora, Deus colocou os membros do corpo, cada um como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são os mais necessários. Quanta alegria, quanta bênção espiritual ao ler o versículo 18. Que conforto nos traz saber que Deus colocou os membros do corpo, cada um como ele quis. Observamos a clara analogia que Paulo faz entre o corpo e a igreja, no texto que nós acabamos de ler. Percebemos que estes dois elementos têm muitas semelhanças entre si. Ambos são organismos vivos. Ambos quem? O corpo, o nosso corpo, e a igreja, a eclésia. Todos os comandos que o corpo recebe é para todos os membros do corpo. Tanto o corpo físico recebe as ordens para todos os membros, assim também a igreja, o corpo de Cristo, é para todos os membros. Onde estiver o corpo, devem estar todos os membros. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração sobre essa questão. Da mesma forma é a igreja. Todos nós somos membros desse corpo. Todos nós temos igual importância e relevância. Repito, que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração também sobre essa questão. Todos nós temos igual importância e igual relevância. Ninguém é mais importante e nem relevante do que ninguém. Mas quem determina o nosso lugar e função no corpo é o próprio Cristo, que é o cabeça e mente. Quanto conforto existe nessa afirmação. É Ele que dirige os nossos passos. É Ele que conduz a igreja e as nossas vidas. Imagine você se as suas mãos e os pés tivessem controles independentes, e um quisesse andar e outro correr. Além de ser muito estranho, provavelmente você iria cair. Pense nisso. Observe como isso é interessante. Mesmo que para você correr use os pés, somente os pés é impossível correr. Assim como a igreja local, somente com um grupo de membros, somente com uns membros, ela não pode ir adiante. Todo o corpo precisa estar envolvido na corrida. Os pés são a base. As pernas fazem o movimento de tração. O quadril firme dando sustentação. Os braços para dar equilíbrio. Os olhos fixos à frente, pulmões e coração, diafragma, todos trabalhando no movimento de interdependência para alcançar a linha de chegada. Assim deve funcionar a igreja. Todos nós, trabalhando em comunhão e dependência, para que, dirigidos por Cristo, alcancemos com êxito a nossa missão. Número 3. Comunhão, que é a presença mesmo na ausência. Aí eu acrescento de novo mais um versículo, para que a lição tenha bastante texto bíblico. E esse versículo eu usei a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, que diz assim: porque embora no corpo eu esteja longe, em espírito eu estou com vocês, e fico alegre em saber que vocês estão unidos e firmes na fé em Cristo. Colossenses 2:5. Nova tradução para a linguagem de hoje. Porque embora no corpo eu esteja longe, em espírito eu estou com vocês, e fico alegre em saber que vocês estão unidos e firmes em Cristo. Tradução da nova linguagem de hoje. Paulo estava distante, estava longe da igreja. Porém, ele estava em comunhão com ela. Nós, como igreja, aprendemos a ter comunhão com Deus estando juntos, no templo, nos cultos, nas reuniões. Isso tudo é importantíssimo, mas atualmente, devido ao isolamento social, isso não está sendo possível.
É preciso ter em mente que o mesmo Deus que buscamos no templo juntos está à disposição, está acessível. Ele está sobre nós, ele está com cada um de nós. Ele age em nós e age através de nós. Essa certeza de que Deus está presente sempre, que ele nos mantém em unidade, e mesmo que não possamos estar juntos. Essa certeza de que Deus está conosco e ele nos mantém em unidade, ainda que não possamos estar juntos fisicamente. Conclusão. É um pouquinho grande, mas vale a pena ler. Em tempos de afastamento, fomos forçados a olhar para dentro. Olhar para as coisas que passavam despercebidas. Coisas que iam perdendo a importância com o passar dos dias. Mas veio o coronavírus e então ficar em casa. Ter mais tempo. Surgiu uma nova oportunidade. Quero acreditar, diz o autor da revista, autor da lição, quero acreditar que com o passar do tempo, este momento que vivemos ficará conhecido como pausa para reconectar. Pais e filhos, irmãos, casais tiveram e ainda têm a oportunidade de se reconectar, de olhar para as coisas que são valiosíssimas e dar a elas o seu devido valor. Tomara a Deus que a comunhão seja uma delas, ou seja, seja uma das coisas que as pessoas se reconectaram. Que o sermos um tenha o seu devido valor. Deus nos chama a olharmos para o que nos une, e ao invés de olhar para o que nos pode nos separar. Deus nos chama a olharmos para Cristo. Assim, a nossa comunhão resistirá, não apenas ao afastamento, mas também a toda e qualquer outra coisa que venha a se levantar contra nós. Para pensar e agir, eu acrescentei, a sua comunhão tem resistido ao distanciamento? O que você tem feito para manter a comunhão apesar do isolamento social? O que você tem feito? 3. A interdependência é fundamental para desenvolver a comunhão. Você se sente à vontade para saber que precisa de outra pessoa? Ou você quer fazer tudo sozinho? Pense nisso. Cristo é presença em todo o tempo. Na sua percepção, como estamos reproduzindo a presença de Cristo como igreja? E eu gostaria de terminar recitando um texto do Evangelho de João, que está na leitura diária dessa lição. E eu vou fazer nas duas versões, na versão João Ferreira de Almeida e na versão da nova tradução da linguagem de hoje. Evangelho de João 17, verso 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tu os tens amado, a eles como tens amado a mim. Essa é a versão João Ferreira de Almeida. Agora vamos à versão nova tradução da linguagem de hoje. João, Evangelho de João, capítulo 17, verso 23. Diz assim: eu estou unido com eles, e tu estás unido comigo, para que eles estejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que ama os meus seguidores também como amou a mim. Bacana, né? Que legal. Que Deus abençoe você rica e abundantemente. Que nesse domingo você possa pensar nessa comunhão que resiste ao afastamento, que resiste ao isolamento social. Que você possa pensar que você não é um corpo isolado de outros corpos. Que você possa pensar na interdependência do corpo, que um precisa do outro, que o outro precisa do um. E que nós possamos ser igreja. Porque ser igreja é a melhor coisa que um ser humano pode escolher. Ser igreja de Cristo. Amém? Um grande beijo no coração. Que Deus te abençoe e até a próxima.